Hoje eu estou num lugar histórico do Rio de Janeiro, aliás, um lugar lindo. Esse aqui é o escritório onde trabalhava Ruy Barbosa, uma parte da biblioteca dele. Ruy Barbosa foi um dos maiores intelectuais do Brasil, um jurista, um formulador de políticas públicas, foi um abolicionista radical e foi um dos fundadores da Primeira República. Eu vim hoje aqui para conversar com Vanderlei Guilherme dos Santos, um dos maiores intelectuais brasileiros e que agora passa a presidir a Casa de Ruy Barbosa. Vanderlei, quais são os seus projetos aqui na Casa Ruy? Bem, a Casa Ruy sofreu uma perda de capital humano muito extensa nos últimos 9 anos. Não existiram concursos, as pessoas foram se aposentando, outras se transferiram, fizeram concurso para instituições que abriam concurso e nós perdemos, estamos atualmente com 36 vagas não repostas. Então, qualquer projeto tem uma limitação de pessoal. Para início de conversa. Também tem limitação física, porque o museu, a biblioteca, os acervos pessoais, nós não temos mais espaço físico para aceitar acervos pessoais. Né? Então, nós estamos contidos por circunstâncias difíceis de serem superadas, mas que esperamos superar num prazo razoável. Então, dentro desse contexto, por outro lado, o que a gente faz a cada dia, em qualquer instituição, é muito parecido com o que fez no dia anterior. Né? Tem que tocar as coisas têm que andarem no modo como vinham funcionando. Então você administra a continuidade, em primeiro lugar. Sobra um tempo pequeno para você pensar em invenções. Mesmo assim, o que eu estou tentando fazer é contar com a colaboração das universidades, das outras instituições acadêmicas do Rio e de Niterói do Estado, né, para inventar alguma coisa nova, acrescentar naquilo que a Fundação Casa de Ruy Barbosa vem fazendo há muito tempo, fazendo muito bem, né, que é a história cultural, estudos de direito, e incluir algumas áreas nas quais acredito que existam possibilidades da Casa Ruy apresentar alguma novidade, alguma coisa boa. Em que área você acha que a Casa Ruy pode contribuir? Por exemplo, nos estudos de política, sociologia e economia da Primeira República. E a área de história vai, por gravitação, se orientando no sentido de história cultural. Então, mesmo em relação à Primeira República, a história, o setor de história da Casa Ruy, de pesquisa, se concentra bastante em história cultural. E deixando a descoberto da Primeira República, né? Deixando a descoberto a parte política, econômica e social. Pois é, Vanderlei, por que o Brasil conhece tão mal a Primeira República e inclusive usa o termo República Velha, como se, assim, é um nome que surge claramente do período da Revolução de 30, que chama, olha, o velho, né, o que passou. E a gente conhece tão pouco esse período que vai de 1889 até 1930, não é? Por que o Brasil conhece tão mal essa história? Bom, em primeiro lugar, por isso mesmo, em razão da vitória, né, da Revolução de 30, que atribuiu à Primeira República, né, o título de República Velha, já era uma forma depreciativa, eram os velhos e carcomidos. E essa caracterização da Primeira República como algo que não merece nada nobre como objeto de estudo, que foi alimentada não apenas pelos vencedores, mas também por aqueles que posteriormente viraram inimigos de Vargas, também consideravam a Primeira República uma coisa que não merecia nenhuma consideração. Mas a isso se acrescenta uma deficiência séria e grave da teoria política contemporânea, e não contemporânea também, a teoria política em geral, que supõe que a oligarquia, sistemas oligárquicos, são democracias subdesenvolvidas. Na verdade, a democracia é uma oligarquia que vai florescendo. Então, se não existisse na Primeira República nada de específico do modelo político chamado oligarquia. Isso é uma falha da teoria política, que não tem uma teoria sobre modelos oligárquicos. Então, estudar a oligarquia, porque isso é uma coisa superada, que não traz
informação efetivamente útil para a compreensão da política. Você basta compreender a democracia. Não é verdade. A oligarquia é um modelo específico, tem sua lógica própria e pode estar, inclusive, embutida em sistemas democráticos. Agora, você tem uma preocupação sempre muito grande, já vi você falar disso, de que o Brasil conhece pouco os fundadores da pátria, né? Os fundadores da República, as pessoas, as figuras. A gente está aqui na casa de Rui Barbosa, e Rui Barbosa certamente é essa pessoa, mas ele é muito pouco conhecido, na verdade. Quer dizer, ele está em qualquer processo, o jurista vai lá e coloca uma frase bonita do Rui Barbosa, mas ele é pouco conhecido na sua complexidade, né? É um republicanista, um abolicionista, ele também foi do Ministério da Fazenda, ele é várias coisas ao mesmo tempo, né? Essa figura, Rui Barbosa, nesses estudos de Primeira República, ele deve ser mais bem entendido? Certamente, mas não só nos estudos de Primeira República. Nós justamente estamos preparando uma série de 5 sessões que vão começar em julho, uma sessão por mês sobre Rui e os direitos sociais. Então haverá um expositor sobre toda a luta de Rui pela introdução de habeas corpus, defesa, tudo aquilo em que ele participou em favor das liberdades civis, né? E aí haverá um outro expositor no mesmo dia, 40 minutos cada um, falando sobre o problema dos direitos sociais hoje no Brasil. Então, chama-se Rui e o Brasil Contemporâneo. Depois, Rui e os direitos políticos. A proposta do voto secreto, separação de poderes, isso era Rui, né? E o problema dos direitos políticos hoje, democracia participativa, deliberativa, toda a problemática da democracia contemporânea. Rui e abolição. Né? E aí haverá um expositor, um especialista da Casa Rui, Eduardo Silva, falando sobre as posições e as lutas de Rui no seu tempo. Depois, alguém falará sobre a discriminação racial hoje no Brasil. Teremos também Rui e o liberalismo, né? E o liberalismo, os problemas do liberalismo hoje, no Brasil contemporâneo. Finalmente, Rui e a soberania nacional, a participação dele nos congressos internacionais. E o problema da participação nas comunidades multiculturais, né, nas organizações multinacionais contemporâneas que o Brasil participa. Então, serão 5 conferências, serão 5 sessões. Né? Imperdíveis isso aí. Você acha que a ideia é que, a partir desse entendimento do Rui, se entenda mais o Brasil contemporâneo e as nossas heranças? Exatamente, e colocá-lo no seu tempo, porque é necessário entender que a posição de Rui, que frequentemente é apresentada como se fosse uma espécie de Dom Quixote, né? Ele era, em certo sentido, um Dom Quixote na medida em que ele tinha propostas e uma agenda liberal num contexto totalmente oligárquico. Então ele era um Dom Quixote na medida que o Dom Quixote vê o futuro, é utópico, né? Mas ele trouxe a agenda que hoje é uma agenda contemporânea, né? Os direitos civis, direitos sociais, a antidiscriminação, tudo isso é contemporâneo. Isso fez parte da vida toda da luta de Rui Barbosa, que no seu tempo era quixotesco. Ele anunciou a agenda do Brasil moderno. Né? Agora, isso trazido ao Brasil atual, quer dizer, quais são os limites para a democracia brasileira? Para onde é que ela pode se estender e se aprofundar e ficar mais profunda mesmo na vida brasileira? Olha, alguns indicadores esparsos que eu não tive, eu estava começando a tentar refletir sobre eles de uma forma mais integrada, mas aí agora eu estou fazendo outras coisas, continuo a refletir mais sobre outras coisas. Alguns dados são interessantes, me parecem positivos. Por exemplo, vou citar algum. No final, nos últimos dias do seu governo, Lula publicou um decreto, o governo Lula editou um decreto criando a participação dos empregados no Conselho de Administração das empresas estatais. E depois foi regulamentado pelo governo, logo no início do governo Dilma. Eu acho isso extremamente importante. Na medida, isso é o início, é o embrião de alguma coisa que eu espero que no futuro, dando certo, se expanda inclusive para as grandes corporações
E nada tem a ver com problema de apropriação de lucros, nada disso. Simplesmente é indispensável uma voz dos operários, dos trabalhadores, dos empregados nos conselhos de administração, tendo em vista a política de investimento das empresas estatais, porque isso tem a ver com a criação de mercado de trabalho. Então não se trata de problema de apropriação de lucros ou redistribuição de lucros. Trata-se, porque como nós sabemos, o nosso capitalismo é de baixo risco, né? Então a nossa taxa de investimento é pequena, não apenas porque a nossa poupança é pequena, mas porque os nossos empresários têm aversão ao risco, né? Nosso capitalismo é de baixo risco. Seria uma coisa interessante também comparar as falências concordadas no Brasil e em outros países. Aqui praticamente são só pequeno e médio, vai à falência, né? Então, o problema do investimento é crucial no desenvolvimento do Brasil. E é um aprendizado político, seja um aprendizado político para um segmento dos trabalhadores no país muito grande, né? Ver quais são as dificuldades e como se administra uma unidade econômica produtiva relevante, no sentido de atender a várias funções que ela tem, criar riqueza, criar postos de trabalho e tudo mais. Então, isto me parece uma novidade muito interessante no Brasil. Uma novidade não interessante é a extensão em que começa a existir predação de renda no país. O que é predação de renda? Uma série de imposições de consumo que você não tem necessidade, mas tem que pagar por ele. Eu vou dar um exemplo simples para o risco cirúrgico. O risco é uma coisa recente. Não importa que você tenha ido ao seu clínico 2 semanas antes. Se você for fazer qualquer intervenção cirúrgica, por simples que seja, você é obrigado a comprar um risco cirúrgico. Isso é predação de renda. Como isso, você tem serviços impostos, consumos que você não consome, simplesmente como forma de predação de renda. Wanderley, a sua preocupação sempre foi, está no seu pensamento da democracia regulada, o fato de que, né, os direitos sociais, eles acabam sendo para um grupo de pessoas, não para todos os brasileiros. Nos últimos anos, a gente teve claramente um avanço nisso aí, com a rede de proteção social, a Bolsa Família, e também a extensão até o crescimento da formalização do mercado de trabalho. A despeito disso, a gente tem ainda 40% dos brasileiros fora da carteira de trabalho, portanto, fora de algumas vantagens, como, por exemplo, seguro-desemprego, né? Eles não têm seguro-desemprego. Como fazer para essa discussão avançar no Brasil? Esse é um tipo de questão que eu não acredito que você resolva por via legislativa, por imposição legislativa. Porque pela imposição legislativa já existe, você é obrigado a ter a formalização do trabalho. Os trabalhadores têm que ter sua carteira assinada e tudo mais, para serem usuários ou terem assegurados acesso aos direitos do trabalhador formalizado. O modo pelo qual se fará isso no Brasil não é confortável dizer isso, mas não acredito que exista nenhuma solução nesta magnitude em curtíssimo prazo. Isso será feito passo a passo. Passo a passo. E com medidas as mais diferentes. Eu não acredito que seja estritamente pela redução dos impostos na folha salarial, pela liberalização das tratativas com os sindicatos. Eu acho que cada uma dessas coisas vão acontecer nos momentos em que aparecerem como soluções factíveis, né, e eficientes. Porque muito dessa discussão é discussão ex ante, né? É uma discussão em tese sobre os méritos e deméritos de fazer isso ou fazer aquilo. Na medida em que, e como isso certamente vai se colocar de forma mais angustiante para setores diferentes dos trabalhadores, eles próprios também vão chegar a certas posições em momentos do tempo diferentes. É um bloco muito grande de pessoas, muito heterogêneo, e que eu não acredito que as soluções sejam uniformes para cada um deles. E acho que vai tomar tempo. São problemas em que a eficácia da solução requer um insumo de tempo muito grande. É desconfortável dizer isso, mas é verdade. Nós estamos aqui na casa do Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi um grande lutador abolicionista e o Brasil, mais de um século depois, continua convivendo
com esse desconforto da separação e da desigualdade racial. Propostas surgiram recentemente, você se colocou contra as cotas, mas o debate surgiu, afinal de contas, quer dizer, as desigualdades permanecem, as distâncias entre negros e brancos. Como é que a gente constrói esse sonho de Rui Barbosa, que é de construir uma sociedade sem as barreiras artificiais? Na época dele eram barreiras legais até, né? E hoje a gente tem outro tipo de barreira, muito mais sutil, mas também barreiras entre brasileiros de cor da pele diferente. Bom, eu acredito que, de novo, é um problema que toma tempo. Toma tempo. E a inexistência de instituições, ou seja, de normas legais discriminatórias, a inexistência disso, apenas facilita o movimento a avançar, né? Não há obstáculos. Mas não acredito, de novo, que legislação seja suficiente para impulsionar e alterar a velocidade disso de modo significativo. Isso... Você acha que a sociedade brasileira vai naturalmente construir as pontes e derrubar essas barreiras ao longo do tempo? Naturalmente quer dizer, inclusive, com a participação dos movimentos sociais negros e pardos, etc. Então, eu acho que tudo isso faz parte e é muito bom. Mas... Você não quer uma lei que estabeleça assim, olha, aqui tem que ter uma... A lei provoca conflito maior do que os conflitos sociais, né? Quando ela se transforma a lei, tem um conflito jurídico-político. É mais complicado. É melhor não colocar a lei onde não existe a lei discriminatória. Se houvesse uma lei discriminatória, aí tira. Isso é bom. Mas não tem lei discriminatória colocar alguma coisa. Como se houvesse, eu acho que isso não é eficiente. Não é eficiente. Né? Mas eu acho que vai continuar. Eu não tenho nada contra isso, não. Eu não gosto de legislação que diga que tem que fazer isso, porque não, a sociedade engoliu as cotas, desapareceu o problema, em certo sentido, no sentido de ser um conflito. Falta nem mais conflito. As demonstrações agora é que, na verdade, não houve conflito. Não houve conflito, não houve nada, não houve nada. Né? Não houve nada. Agora, o brasileiro está com uma sensação desagradável de que há uma crise na representação política, né? Quer dizer, há muita crítica ao sistema político, há um sonho de se fazer uma reforma política que resolveria todos os nossos problemas e que tornaria os nossos políticos mais aceitáveis para os padrões gerais e tal. Então, o que está acontecendo na representação política? A gente está piorando como qualidade da representação política ou é assim mesmo, é mais uma etapa do processo? Como cientista político, que palavra de conforto você dá ao cidadão que acha que eles, no Congresso, não me representam mais, eles têm valores que não são os meus? Olha, perguntar a um cidadão qualquer se ele considera que o político em que ele votou, caso se lembre, o representa bem, a resposta 9 em cada 10 será não. Mas isso é inclinação natural, não quer dizer que ele pense assim mesmo sobre o sistema político. Então, é preciso analisar esse tipo de resposta com uma certa cautela, uma certa serenidade. Não é verdade que a população considere que o sistema político brasileiro não vale nada e deve ser jogado fora. Isso não é bem assim. Mas, não tem uma sensação de que aumentou a corrupção? Que aumentou a corrupção? Ou aumentou talvez a denúncia dela? Ou a intolerância em relação a ela? A intolerância, certamente. A intolerância tem aumentado bastante. E é positivo isso. Isso é positivo. Mas em relação... A democracia é muito complicada. Ela é exposta. É o único sistema que permite ser questionado na sua legitimidade sem ser punido. Você pode, para dizer que a democracia não vale nada. E não vai para a cadeia. Imagina você dizer isso numa monarquia, dizer isso no absolutismo. Não pode, só na democracia você pode fazer isso. E, como a participação é universal, a probabilidade de você ter representantes não muito eficientes em relação aos seus representantes é muito maior do que quando você tem um sistema menor de representação. Então, isso acontece em todos os países, é porque os nossos eleitores mais tranquilos não vivem na Itália,
Se vivesse na Itália, estariam tendo a mesma opinião. Se vivesse na França, agora, estariam tendo Sarkozy, estariam tendo a mesma opinião. Se vivesse na Inglaterra, mas não pensam, entende? Pensam que é a democracia brasileira. Não, queridos. A democracia é assim. Tem muita gente que trabalha dentro dela contra ela. Mas, até agora, não foi inventado um modo de extirpar esses que não a justificam ou não a celebrizam, celebram, sem extirpar o próprio modelo democrático. Até agora não foi inventado. Seria bom. Ficha limpa é uma tentativa, que eu acho pouco eficiente, mas tudo bem, como se houvesse apenas uma única fábrica, né, de maus políticos. Aí você corta esse, está tudo resolvido. Não, vem outro. Vanderlei, você acha que, quando você olha para o Brasil, o que você vê? Quando eu olho para o Brasil, o que eu vejo? É o futuro. Você acha que a gente vai continuar avançando, aperfeiçoando a democracia, incluindo mais brasileiros? Você tem uma visão positiva? Muito. Eu acho que a sociedade brasileira, apesar dessa tendência à segmentação e uma certa corporativismo, né, nas áreas liberais, que eu acho que não é muito positivo, eu acho que o todo da população brasileira tem avançado extraordinariamente. A participação em todos os níveis, local, em termos municipais, de bairro, de vizinhança, de tudo, de muito mais segurança em manifestar sua opinião sobre tudo. Tá certo. Obrigada, Vanderlei, pelo seu tempo e sucesso aqui na Casa Rui, que ela fique cada vez mais um centro de pensamento sobre o passado, o presente e o futuro do Brasil. Muito obrigado. Até a próxima semana.